Muito bem, vamos continuar, né? Paramos no primeiro vídeo falando a respeito dos zigurates, de como eles eram divididos, da Mesopotâmia. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das cidades africanas. O Egito Antigo, na região do Egito, as cidades também nasceram e cresceram às margens de um rio importante, né? Nós vimos no primeiro vídeo a importância ali do rio Eufrates, do rio Tigre, que as cidades surgiram perto deles com objetivo, né? E aí, nas cidades africanas, vamos poder analisar que também surgiram com o mesmo objetivo da utilização do rio. Na imagem à direita, nós temos aí o continente africano, mostrando toda a extensão aí do rio Nilo nele, tá? Também, ao lado esquerdo, temos o rio Nilo na imagem. No Egito Antigo, à medida que as cidades se desenvolveram, a civilização egípcia construiu grandes edifícios, como templos e palácios. Nessas cidades, as avenidas eram largas, com ornamentos e belos jardins, sobretudo na parte onde se encontravam os palácios. Isso que a Pro está falando com vocês está aí na página 8 de História, continuação das cidades. Nós vimos a página 7, esse conteúdo está na página 8. Na primeira ilustração aí à esquerda, nós vemos retratando aí a cidade de Mênfis, né, uma cidade do Egito Antigo, na África. E ao lado direito nós temos a cidade de Tebas. Gostaria muito que vocês observassem a imagem da cidade de Tebas, a estatura, né, a altura das pessoas e a altura do monumento, da construção, para vocês terem uma ideia de como essas construções, como esses monumentos que eles construíam eram gigantescos, né? Nos locais onde os trabalhadores moravam, as ruas eram simples, mas havia, porém, algumas ruas bem definidas, com jardins, praças, estátuas e muitas oficinas, onde se fabricavam diferentes objetos. Na primeira imagem a gente vê que as ruas eram simples, mas não eram todas assim, né? Na segunda imagem, a gente tem o contraponto aí mostrando algumas ruas bem definidas, ornamentadas, decoradas, né? Os bairros de algumas cidades importantes, como Tebas e Gizé, eram divididos de acordo com as profissões. Aqui não estamos falando a respeito dos zigurates, nós estamos falando das cidades africanas. E lá, as cidades, eles deram exemplo de duas aí, Tebas e Gizé. As cidades eram divididas em bairros. Cada bairro morava um tipo de pessoa, ou relacionado à sua profissão, à sua função, né? Existiam bairros para sacerdotes, para funcionários, dos faraós, para camponeses, para guerreiros e assim por diante. O faraó era o governante do Egito Antigo. Ele tinha todo o poder sobre a sociedade egípcia. Além disso, era conhecido como um deus. Era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que seu corpo e riqueza fossem colocados após a morte. Então, apresento a vocês o faraó, que era o governante do Egito Antigo. Vamos falar um pouquinho a respeito do reino de Cush, né? Ao sul do Egito, outro reino africano fundou diversas cidades próximas ao rio Nilo. A civilização cuxita, como ficou conhecida, praticava a agricultura, produzia objetos variados e vendia produtos de luxo, como penas de avestruz e pele de leopardo, a diferentes povos. Vemos no lado direito alguns objetos que eles fabricavam, como lanças, machado, anel, e logo acima nós vemos também o avestruz, né, que era ali retirado as suas penas para a venda. Na imagem ao meio são as pirâmides do antigo reino de Cush. Elas estão localizadas no atual Sudão, né, o reino de Cush, conhecido aí como a civilização cuxita. Eles faziam comércio com o reino de Axum, com o império de Axum. E esse império ele cresceu, se desenvolveu bastante por causa desse comércio que eles tinham com o reino de Cush. Onde está o Axum? Axum se encontra na Etiópia, no continente africano.